Livro do Apocalipse, capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: Vem! Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer: Vem! Apareceu então outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: Vem! Eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz, vinda do meio dos 4 seres vivos, que dizia: 1 liro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente que dizia: Vem! Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: Até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro? Tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada, então, uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completassem o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Vi, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o céu tornou-se negro como um saco de crina, e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos, ainda verdes, ao ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se, como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: Desmoronai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 6. Comentário: Santo Agostinho, bispo, século V. Como ouvistes agora, quando se lia a lição divina, o bem-aventurado João disse: E vi que o Cordeiro tinha aberto um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 animais que dizia: Vem e vê. E vi, e apareceu um cavalo branco, e o que o montava tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O cavalo branco é a igreja, e o cavaleiro é Cristo. Esse cavalo do Senhor, armado de arco de guerra, foi prometido por Zacarias deste modo: O Senhor dos exércitos visitou o seu rebanho, a casa de Judá, e constituiu-a o cavalo da sua glória na guerra.
De Judá sairá o ângulo, dele a estaca, dele o arco de guerra. Zacarias 10, de 3 a 4. Nós vemos, pois, no cavalo branco os profetas e os apóstolos, e reconhecemos que o cavaleiro que sustenta o arco é não só Cristo, mas também o Espírito Santo. Depois de subir ao céu e de revelar todos os mistérios, o Senhor enviou o Espírito Santo, cujas palavras, lançadas pelos pregadores, iriam penetrar como setas o coração dos homens e vencer a incredulidade. A coroa na cabeça são as coisas prometidas por meio do Espírito Santo. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que o montava foi dado o poder para tirar a paz da terra, e para que os homens se matassem uns aos outros. Contra a igreja, que tem vencido e continua a vencer, saiu o cavalo vermelho, o povo sinistro e mau, afogueado em sangue, porque é seu cavaleiro o diabo, embora se leia em Zacarias que o do Senhor também é vermelho. O do Senhor é vermelho pelo seu sangue, e aquele é vermelho pelo sangue alheio. E foi-lhe dado uma grande espada para tirar a paz da terra, a sua paz, a paz do mundo. A igreja possui a paz eterna que Cristo lhe deixou. Como acima se diz, o cavalo branco é a igreja, e o cavaleiro é Cristo ou o Espírito Santo. O arco que ele sustentava na mão são os preceitos, lançados através do mundo como setas potentes, capazes de matar os pecados e de afervorar os corações dos fiéis. A coroa que está na cabeça dele é a promessa da vida eterna. O cavalo vermelho é o povo mau. O seu cavaleiro é o diabo. Afirmou que é vermelho, e isso é consequência do derramamento do sangue de muitos. Foi-lhe dada uma espada aguda e o poder de tirar a paz da terra. Por sugestão do diabo, os homens maus não cessam de suscitar entre si, até à morte, questões e discórdias. No cavalo negro, reconheceu-se o povo sinistro que se harmoniza com o diabo. O que o montava tinha na mão uma balança. Os maus, enquanto fingem sustentar na mão a balança da justiça, ordinariamente forjam enganos. Não prejudiqueis o vinho nem o azeite. No vinho, reconhece-se o sangue de Cristo, e no azeite a unção do crisma. No trigo e na cevada, designa-se a igreja total, constituída pelos grandes e pelos pequenos, pelos superiores e pelos povos. No cavalo amarelo, reconhecem-se os homens que não cessam de suscitar perseguições. Esses 3 cavalos são um só. Saíram depois do branco e contra ele. Tem como cavaleiro o diabo, que é a morte. Os 3 simbolizam a fome, as guerras e a peste. Eles já se verificam na atualidade, mas tornam-se mais frequentes quando se aproximar o dia do juízo. Disse que viu debaixo do altar de Deus as almas dos assassinados. São os mártires. Fala de um grande tremor de terra. É a última perseguição. Diz que o sol se tornou negro e a lua da cor do sangue, e que caíram do céu as estrelas. O sol, a lua e as estrelas são a igreja dispersa por todo o mundo. Diz que a igreja caiu. Não caiu toda, mas toma-se o todo pela parte. Em toda perseguição, os bons perseveram e os maus caem da igreja, como se caíssem do céu. E prossegue: como uma figueira deixa cair os frutos verdes quando é agitada por um vento forte, assim caem da igreja os maus quando são perturbados pela tribulação. O céu retirou-se como um livro. É a igreja.
separada dos maus, é como um livro enrolado onde se contém os mistérios divinos que só ela conhece. Disse que os reis da terra fugiram e esconderam-se nas cavernas da terra. Isso significa que o mundo inteiro terá nos bons e nos santos um refúgio, e assim, colocado sob a sua proteção, poderá chegar à vida eterna com o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.